E se eu te dissesse que o homem que está enviando foguetes para Marte já foi uma criança solitária que apanhou brutalmente de valentões e foi jogado de uma escada? Que o bilionário revolucionando o transporte quase faliu, dormiu no sofá de amigos e comia com menos de $2 por dia? A história que você está prestes a descobrir não é apenas sobre construir empresas, é sobre uma visão implacável que se recusou a morrer, mesmo quando o mundo inteiro disse que era impossível. Esta é a jornada crua e não contada de Elon Musk, um homem que transformou o trauma de infância no portal da humanidade para as estrelas. Mas antes dos foguetes e carros elétricos, havia um garotinho assustado na África do Sul que encontrou refúgio no único lugar onde se sentia seguro, dentro das páginas de livros de ficção científica e nos circuitos de computadores. Nascido em Pretória, África do Sul, em 1971, Elon Reeve Musk cresceu em um mundo que parecia determinado a quebrá-lo. Seus pais se divorciaram quando ele era jovem e ele tomou a decisão inesperada de morar com seu pai, uma escolha que mais tarde descreveria como um de seus maiores erros. A casa era psicologicamente desafiadora, cheia de experiências que Musk chamou de difíceis de descrever. Na escola, as coisas não eram melhores. Ele era o garoto mais baixo da turma, intelectualmente curioso, mas socialmente desajeitado, o que o tornava um alvo perfeito para bullying implacável. Os ataques não eram apenas verbais, eram físicos, violentos e traumáticos. Uma surra foi tão severa que ele foi hospitalizado e ficou com danos permanentes no nariz. Enquanto outras crianças brincavam lá fora, Elon desaparecia em livros, lendo até 10 horas por dia, consumindo enciclopédias inteiras e romances de ficção científica que pintavam quadros de futuros onde a humanidade alcançava além da Terra. Aos 12 anos, Musk já havia aprendido programação de computadores sozinho e criado um videogame chamado Blastar, que vendeu para uma revista por $500. Foi seu primeiro gostinho de transformar ideias em realidade, em algo tangível pelo qual outros pagariam. Mas a visão crescendo em sua mente jovem ia muito além de videogames. Ele se tornou obcecado com 3 áreas que acreditava teriam mais impacto no futuro da humanidade: a internet, energia sustentável e exploração espacial. Você teria esse tipo de clareza sobre o propósito da sua vida aos 12 anos? A maioria de nós ainda está descobrindo isso décadas depois. Aos 17 anos, Musk deixou a África do Sul determinado a evitar o serviço militar obrigatório e buscar oportunidades na América do Norte. Passou tempo no Canadá, fazendo biscates, pás em silos de grãos, cortando longos, limpando caldeiras, o que fosse preciso para sobreviver. Eventualmente chegou aos Estados Unidos, estudando física e economia na Universidade da Pensilvânia. Depois de se formar, foi aceito em um programa de doutorado na Universidade de Stanford, uma das instituições mais prestigiadas do mundo. Mas apenas 2 dias depois de começar o programa, Musk tomou uma decisão chocante: desistiu. O boom da internet estava acontecendo e ele não suportava a ideia de assistir das laterais enquanto o mundo se transformava. Ele tinha que fazer parte disso. Com seu irmão Kimball, Musk fundou a Zip2, uma empresa que fornecia guias de cidades online e mapas para jornais. Os primeiros dias foram brutais. Os irmãos não podiam apagar um apartamento e um escritório, então escolheram o escritório. Elon dormia em um sofá e tomava banho na YMCA local. Trabalhavam o tempo todo, codificando durante o dia e testando o site à noite quando as tarifas de internet eram mais baratas. A luta valeu a pena quando a Compaq adquiriu a Zip2 por $307 milhões em 1999, com Musk recebendo $22 milhões do negócio. A maioria das pessoas se aposentaria nesse ponto, ou pelo menos tiraria longas férias. Musk nem pausou. Ele imediatamente despejou $10 milhões em seu próximo empreendimento, X.com, uma empresa de serviços financeiros online e pagamentos. X.com eventualmente se fundiu com Confinity, que havia desenvolvido um serviço de transferência de dinheiro chamado PayPal. A empresa fundida adotou o nome PayPal e, apesar de conflitos internos que levaram Musk a ser destituído como CEO, ele permaneceu o maior acionista. Quando o eBay adquiriu o PayPal por $1,5 bilhão em 2002, Musk saiu com $180 milhões. Agora ele tinha os recursos para perseguir os sonhos impossíveis que o assombravam desde a infância. Enquanto a maioria das pessoas recém-enriquecidas compra iates e mansões, Musk comprou uma visão do futuro da humanidade, e o mundo achou que ele estava louco.
Em 2002, Musk fundou a SpaceX, ou Space Exploration Technologies, com o objetivo ousado de reduzir os custos de transporte espacial e permitir a colonização de Marte. Especialistas da indústria riram, veteranos da NASA disseram que não podia ser feito. Lançar foguetes era o domínio de governos com orçamentos ilimitados, não de empresas privadas dirigidas por empreendedores de internet sem experiência aeroespacial. Mas Musk estudou ciência de foguetes através de livros, aprendeu com engenheiros e aplicou o pensamento de primeiros princípios, quebrando problemas até suas verdades fundamentais e reconstruindo soluções do zero. O que você faria se todo mundo dissesse que seu maior sonho era impossível? Você persistiria ou ouviria as vozes da dúvida? Os primeiros anos da SpaceX foram devastadores. Os 3 primeiros lançamentos do Falcon 1 falharam espetacularmente, cada explosão destruindo milhões de dólares e anos de trabalho. Em 2008, Musk estava ficando sem dinheiro. Ele também havia investido pesadamente em Tesla Motors, uma empresa de carros elétricos, na qual entrou em 2004 e mais tarde assumiu como CEO. Tesla estava sangrando dinheiro, enfrentando pesadelos de produção e à beira da falência. A crise financeira chegou e Musk enfrentou uma escolha impossível: colocar seu dinheiro restante na SpaceX ou na Tesla, mas não em ambas. Ele não podia deixar nenhuma morrer. Dividiu seus últimos fundos entre elas, pegou dinheiro emprestado e entrou em modo de sobrevivência. Estava divorciado, quase bancarrota e enfrentando o colapso de ambas as empresas. Críticos estavam escrevendo obituários para sua carreira. Então, em 28 de setembro de 2008, tudo mudou. O 4º lançamento do Falcon 1 teve sucesso, tornando a SpaceX a primeira empresa financiada privadamente a enviar um foguete de combustível líquido para a órbita. Dias depois, a NASA concedeu à SpaceX 1 bilhão e 600 milhões de dólares para reabastecer a Estação Espacial Internacional. A SpaceX estava salva. A Tesla garantiu financiamento de última hora e sobreviveu, eventualmente lançando o sedã Model S em 2012, com aclamação da crítica e sucesso comercial. O homem que estava quase falido se tornou a encarnação da ressurreição empreendedora. Mas Musk não parou na sobrevivência, ele redefiniu indústrias. A SpaceX desenvolveu foguetes reutilizáveis, algo que o estabelecimento aeroespacial disse que era economicamente inviável. Quando os motores Falcon 9 começaram a pousar sozinhos de volta na Terra, tocando verticalmente como algo de um filme de ficção científica, o mundo assistiu maravilhado. A Tesla não apenas fez carros elétricos, fez veículos desejáveis e de alto desempenho que mudaram as percepções sobre transporte sustentável. Musk também cofundou ou investiu em outros empreendimentos. SolarCity, que se tornou o maior provedor de serviços de energia solar nos Estados Unidos. Neuralink, desenvolvendo interfaces cérebro-computador. E a Boring Company, construindo túneis de transporte subterrâneos. Ao longo de sua jornada, Musk permaneceu controverso, franco nas redes sociais, fazendo previsões ousadas, às vezes perdendo prazos ou frequentemente trabalhando mais de 100 horas por semana e esperando o mesmo de suas equipes. Seu estilo de manejo foi chamado de exigente, às vezes duro, mas aqueles próximos a ele descrevem alguém genuinamente comprometido em empurrar a humanidade para frente. Alguém que vê o panorama geral de ameaças existenciais como mudanças climáticas e a necessidade de nos tornarmos uma espécie multiplanetária. Ele foi chamado de visionário e de maluco, às vezes na mesma frase. Ame-o ou questione seus métodos, é impossível negar o impacto. Hoje a SpaceX lança astronautas para o espaço, emploia constelações de satélites fornecendo cobertura à internet global e desenvolve ativamente a Starship, o veículo que Musk acredita que levará homens a Marte. A Tesla se tornou a montadora mais valiosa do mundo, acelerando a transição para a energia sustentável. De uma criança intimidada com um livro a um homem remodelando a trajetória da civilização, a história de Musk desafia nossas assunções sobre o que é possível quando alguém se recusa a aceitar limitações. Se você achou essa jornada tão fascinante quanto nós, inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis de pessoas que mudaram o mundo. Aperte o botão de like se você acredita que desejos ambiciosos valem a pena perseguir, não importa o quão impossíveis pareçam. E aqui está uma pergunta para você. Se você tivesse os recursos e a coragem, qual problema impossível você dedicaria sua vida a resolver? Deixe sua resposta nos comentários abaixo. Queremos genuinamente saber o que te motiva.